A gente fez aqui a nossa peça do Metal Slug e a gente vai animar ela agora. Eu tinha feito aqui preliminarmente uma animação dele andando, né, da nossa tartaruga robô, e a gente tem esse resultado, tá? Eu fiz aqui para dar uma noção de peso, né, uma sensação de peso. Eu vou só explicar aqui por cima o que que eu fiz, tá? E depois a gente vai fazer uma outra animação aqui de outras coisas. Isso aqui, como é uma animação mais simples, né, dela andando, não tem muito segredo, beleza? Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que você estude um pouco o movimento que uma perna faz quando você está andando. Como aqui a gente tem um movimento de duas pernas, né, de duas patas, então você pode até comparar com a movimentação de uma pessoa mesmo. Bom, o que que eu fiz aqui, tá? Deixei aqui um pouco maior para ficar um pouco mais fácil de visualizar cada layer, né? Mas você não necessariamente precisa deixar desse jeito, tá? Você pode deixar ele com os ícones pequenos. Para você fazer essa alteração, você vem em configurações. Aqui você tem as thumbnails, né? Que é as imagens que vão aparecer aqui nos frames. Se você deixar no 1, ele vai ficar com essa visualização. Se você deixar no 4, vai ficar maior e assim sucessivamente, beleza? Tem algumas configurações de onde você quer deixar a sua visualização aqui das animações, né, dos frames. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? E eu vou deixar assim a visualização de cada frame, porque aqui é só para mim poder explicar. Vamos lá. A gente tem 12 frames para fazer essa animação dele andando de uma forma fluida. Lembrando que a quantidade de frames que você selecionar vai determinar quanta fluidez você vai ter na sua animação. Como essa animação aqui é simples, tá? Ela não é muito complexa, eu optei em fazer com 12, mas primeiro a gente tem que começar com os quadros-chave, tá? Simplesmente você vai criar alguns padrões e aí você vai interpolando entre eles. Então, 6 frames é da perna esquerda indo para frente, mais 6 frames é da perna direita indo para frente. É basicamente isso. Mas você vai se preocupar em fazer apenas uma dessas pernas andando para depois você se preocupar com a outra. Então, para a gente fazer essa perna que está atrás indo para frente, a gente vai fazer uma coisa bem simples, tá? A gente vai determinar o ponto inicial, o ponto final e o ponto central, né? O que seria o ponto inicial? Aonde a sua animação começa. Então, vamos supor que a gente tem essa perna esquerda aqui, essa pata esquerda. Esse aqui é o frame inicial dela, ela começou aqui atrás. E percebe que enquanto a perna esquerda está para trás, a perna direita está na frente. Né? Então a gente tem essa. Quando a gente está andando, a gente sempre vai manter uma perna na frente da outra. A gente não vai manter as duas pernas em paralelo, né? Não necessariamente sempre vai ser assim. Tá? E agora a gente vai pro frame 6 e a gente percebe que a pata esquerda que estava lá atrás, ó, olha onde ela vai aparecer, no frame 6, tá? Ela aparece lá na frente. Só que ela já aparece no chão, porque ela já está com o seu ponto de apoio. Tá? O ponto de apoio é uma coisa importante para você determinar que aquele objeto está pesado e está realmente fixo no chão. Né? Está apoiando no chão. Né? Não necessariamente fixo porque você vai fazer a perna se movimentar, mas ela está apoiada em alguma coisa. Então você tem que passar essa sensação de que ela está pisando e não que ela está flutuando. Tá? Beleza, então, ó, da mesma forma que a gente tem a perna esquerda indo para frente, no frame 6, tá? A gente tem a perna direita indo para trás. Você percebe que as duas fazem esse movimento, tá? Qual que seria o frame central aqui, né? A gente tem o frame 3. O frame 3, ele tá... A perna esquerda, ela tá levantada, porque a gente está simbolizando que a perna está, no frame 1, está no chão. No frame 3, ela está levantada no centro, né? Entre o frame 1 e o frame 6. E no frame 6, ela desceu. Então, levantou, desceu. É basicamente isso. Está apoiada, levantou, desceu. Fechou? Então aqui, ó. 1, tá no chão. 3, levantou. 6, pisou. Aí a gente vai fazendo os frames de interpolação, tá? Vou tentar explicar isso aqui de uma forma bem simples. Você vai sempre tentando trazer o frame inicial e o frame final. E depois você vai sempre trazendo um frame que vai interpolar os dois. Um frame que vai aparecer entre os dois. Tá? Então sempre vai fazendo isso. Eu sempre tente trazer um sim e um não. Um sim e um não. Que aí fica um pouco mais fácil de você trabalhar. O que está no centro entre o 1 e o 6. O 3. Então você faz o 3. O que está entre o 1 e o 3. O 2. Aí você faz o 2. Aí o que está entre o 3 e o 6, né? Você tem o frame 4 e o 5. Ah, mas por que você fez um frame a mais ali na parte do final e um a menos, né? Eu vou explicar isso aqui também. Entre o frame 1 e o 6, a gente tem no meio aqui o 3 e o 4, na verdade, né? Só que por que eu falei que é o 3, tá? Porque o 3 ele vai ser
o que é mais importante aqui vai ser o início da ação. No final, eu basicamente acrescentei um frame para que ele ficasse com um pouco mais de apoio no chão. Então, não necessariamente você tem o frame 6 como o frame final, tá? Mas eu fiz ele como o frame final para depois a gente fazer o 5, né, no caso. Que aí a gente tem aqui, ó, a perna no 1, 2, 3. Aí o 3 ele já tá no centro, ó, entre o 4, o 5 e o 6 ali, né? Pra finalizar. Depois você tem o 4, o 5 e o 6, né? O 6 é o que termina, só que eu coloquei o 5 para fazer esse apoio, né? Ele desce para depois subir. Só que assim, quando eu fiz de fato esse frame que é o 6, né? Eu fiz de fato ele como o frame final mesmo, tá? Porque eu quero que ele termine assim. Mas depois eu acrescentei o 5 para dar essa sensação de peso. Beleza? Você percebe, a pata ela vem, ó, quando ela cai no chão, quando ela desce, ela dá um impacto no chão assim, ela desce e sobe, né? Pra amortecer. Então eu coloquei um frame a mais ali pra amortecer, né? Não deixar um frame a mais com a pata indo, né? Eu já finalizei com dois ali com a pata no chão, só que ele dá um impulso para baixo ali para amortecer. É basicamente isso. Espero que tenha ficado um pouco mais claro, assim, que dê para entender o que eu fiz, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou explicar algumas outras coisas aqui, então vai ficar um pouco mais fácil de entender. O que a nossa pata vai fazer aqui agora, tá? Então vamos colocar aqui que o nosso frame 7 pro frame 12, tá? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do frame 1 até o 6, só que eu vou explicar como 5 frames, tá? Vai ficar um pouco mais fácil de entender agora. A gente vai pegar o frame 7 e o frame 11, tá? O frame 7 e o frame 11. É como se fosse o frame 1 e o frame 5, beleza? O que está entre o frame 7 e o frame 11 é o frame 9. Vou colocar uma cor aqui para ficar um pouco mais fácil de entender. Vou colocar uma cor para... Beleza, ó. Pintei aqui, tá? Então a gente vai se preocupar com esses 3 frames, tá? Que é o frame 7, o frame 9 e o frame 11, beleza? Entre o 7 e o 11, que é o frame inicial, e o frame final, a gente tem o 9, que é o frame que interpola os dois. Então você percebe que nesse momento, a pata que foi para frente, ela vai ser arrastada para trás. Por quê? Porque quando você está andando, aquela pata, ela, na verdade, ela vai continuar fixa, né? A pata que foi para frente, ela vai ficar fixa, enquanto a outra pata vai para frente, porque ela ficou para trás. Então, ó, ela está sendo arrastada para trás, mas o fato dela estar sendo arrastada para trás é para simbolizar de que ela está se movendo, tá? Então a pata que está atrás joga para frente, enquanto a pata que está atrás joga para frente, a pata que estava na frente vai sendo deslizada para trás para dar essa sensação de movimento no looping, beleza? Então a gente fez aqui, né, a pata a da esquerda, né, indo para frente, aí fixou no chão. Agora que ela fixou no chão, ela vai ser arrastada para trás, ó. Aí você vai só em cada frame só colocando ela para trás. Beleza? Ó, não tem muito segredo. Você vai colocando ela pra trás. Aí que é só isso mesmo, tá? Você só vai puxando ela pra trás. Foi a mesma coisa que a gente fez aqui no do nosso frame 1 até o 6 com a pata direita. Percebe que a pata direita, ó, ela vai sendo arrastada pra trás. Só que eu fiz um macete aqui pra ficar um pouco mais legal, um pouco mais bonito na animação. Eu não só puxei ela pra trás, ó. Eu também fui mexendo nos pixels dela. Tá vendo, ó? E ela muda um pouco, ó. Aqui ela tem 3 linhas, aqui ela tem 2, né? Aqui ela tem mais, ó. Então eu dei essa sensação de que ela tá indo pra trás, mas que não está só sendo puxada pra trás, porque tem um pouquinho de movimentação ali nos pixels, tá? Mas isso aqui é só pra estética mesmo, pra ficar mais bonito. Ó, aí a gente tem isso aqui, ó. Aí, nesse momento que a pata esquerda vai andar para trás, né? Vai começar a ser deslizada para trás. A gente tem a pata direita que vai ser jogada para frente, ó. Então aqui, ó, a gente tem a pata direita fazendo a mesma coisa. Então você percebe, do frame 7 pro frame 11, ó. Ela tá aqui atrás no frame 7 e no frame 11 ela tá na frente, beleza? Aí a gente coloca no frame 9 um frame entre as duas, né? Beleza? E aqui o 8 vai ser entre o 7 e o 9. Entre o 7 e o 9,
o 8 vai ser um meio termo, e o 10 vai ser o meio termo entre o 9 e o 11. Aí do 11 pro 12 vai ser só uma questão de fixar, né? A gente fixou aqui e a gente vai começar já a puxar ele para trás também, beleza? Por questões de deixar mais fluido, eu mexi um pouco aqui no tempo das animações, assim, dos frames, né? Mas só por questão de deixar fluido, né? Porque a pata de trás ela tem um movimento um pouquinho diferente, né? A da esquerda tem um movimento um pouquinho diferente da direita, só para ficar um pouco mais bonito, para não ficar muito quadradão. Mas você pode deixar só seguindo o mesmo padrão uma da outra ali, se você quiser, tá? Mas aí eu dei uma modificada. Mas na essência é isso. A pata esquerda vai para frente, enquanto ela vai indo para frente, a pata direita vai indo para trás. Né? A pata esquerda sobe e desce, e a pata direita só vai indo para trás. Aí a pata direita que está atrás aqui agora vai subir e vai descer indo para frente, e a pata esquerda vai vindo para trás. Aí, então você vai ter esse movimento aqui, ó. Assim e depois assim. Assim e depois assim. Beleza? Eu coloquei um pouco de movimento aqui nas coisas também, ó. No galão aqui, ele tá separado, aí quando ela anda dá um impacto aqui, né? E ela amortece. Não é nada demais, né? Assim que uma pata encosta no chão, ele desce. Encostou no chão, desceu. Aí depois ele sobe. Encostou no chão de novo, desceu. Aí ele sobe. Beleza? É só isso. Encostou, desceu, encostou, desceu. Agora a gente vai fazer as outras animações, né? Eu vou começar a fazer aqui as animações dos canhões, depois a gente faz as animações do trator. Lembrando que essas animações, elas vão ser separadas, né? Por isso que a gente fez todos os componentes aqui separados, pra gente poder fazer as animações separadas, cada uma com seu tempo. Porque imagine que eu tivesse que fazer ele andando, tivesse que fazer um padrão diferente para cada animação dele andando. Ele andando e o, e, e o dente aqui mexendo, ele andando, isso aqui mexendo, e o dente. Aí numa outra animação, ele andando, isso aqui mexendo, depois isso aqui junto. Numa outra animação, isso aqui se mexendo separado, numa outra animação, isso aqui. Não tem como. Assim, teria que fazer diversos padrões de animação, e não faz muito sentido. Faz mais sentido fazer tudo separado, cada um com o seu tempo de animação. Lembrando que só tentar manter o final, né, com o mesmo tempo, para não ficar muito quebrado. Mas aí depende da game engine que você estiver utilizando também. Por exemplo, eu posso fazer um teste aqui, um exemplo, na Godot, né, que é a que eu utilizo atualmente. Eu faço a cada animação separada aqui, tá? Vou fazer algumas animações só para que você possa ver. E depois a gente coloca na Godot ali as coisas se mexendo, né? Você pode fazer a animação por aqui tudo junto e depois você separa. Você pode fazer a animação já separada, tá? Aí vai muito do que você quer fazer. Eu vou fazer uma animação aqui junto, tá? E depois eu vou fazer uma separada. A que eu vou fazer junto, tá? Lembre-se que por mais que eu faça a animação aqui junto, de qualquer forma eu vou ter que separar depois, porque tudo isso daqui vai ter que ser separado e junto na Game Engine para que tenha que cada coisa tenha o seu comportamento próprio, beleza? Isso daqui, ó, como são coisas soltas que gira, a gente pode até fazer na própria Game Engine, tá? Isso aqui também nem precisa fazer uma animação muito específica. A gente pode colocar a animação da cabeça também separada. Então a gente pode separar num outro projeto aqui. Esse aqui do canhão eu vou fazer aqui junto mesmo, tá? Nesse mesmo projeto. E a cabeça a gente faz um projeto separado, beleza? Então vamos lá. Vamos colocar aqui esse canhão. Aí que ele desce, né? Agora a animação que eu vou fazer é basicamente ele dando uma rajada de tiro, beleza? Então a gente vai fazer esse canhão aqui. Então, ó, o que eu vou fazer aqui primeiro, eu vou pegar esse canhão, vou jogar ele pro lado aqui, para poder ficar um pouco mais visual, tá? A gente vai fazer esse pedaço descendo, né? Então a ideia é fazer esse pedaço aqui descendo quando ele dá um tiro. E nisso a gente vai fazer também um brilho maior também, né? Pra gente poder trazer essa sensação de que ele atirou. Primeira coisa vai ser apagar um pouquinho aqui, tá? Essas bordas. Por quê? Porque aí a gente faz ele já indo um pouco mais pra dentro aqui. A gente pode separar isso em duas layers também, né? Se você quiser, você pode separar em duas layers. Eu vou fazer aqui tudo junto mesmo, tá? Só fazendo alguns recortes.
Tá, beleza, ó. No frame 1 a gente vai deixar ele assim. No frame 2 a gente vai fazer ele bem mais pra dentro assim, tá? Então, basicamente, eu vou apagar quase tudo aqui. Aqui eu vou deixar bem mais escuro, né? Deixar essa cor bem mais escura, porque ele entra bastante aqui no... A gente vai fazer isso daqui, ó. Bem simples, né? Não tem muito segredo, não. Aí depois ele vai voltar ao normal, tá? Eu vou manter ele 2 frames assim. Aí depois a gente vai colocar um outro frame dele voltando, né? Então, ó. Atirou, voltou. Tá bom? Só que ele tá voltando muito rápido. Na hora que ele atira, é legal deixar ele atirando assim, bem rápido, né? De um frame pro outro ele já tá bem pra cá, porque né, dá um tranco bem alto. Só que depois a gente pode fazer ele subindo um pouco mais devagar. Então eu vou pegar essa daqui, esse frame, vou colocar um pra baixo, um pra esquerda. Um pra baixo, aqui um pra baixo. Que aí a gente vai fazer ele subindo um pouco mais devagar. Tá vendo? Aí ele vai subindo mais devagar. Né? Aí nesse daqui eu vou descer mais um. Aqui a ideia é só essa mesmo, tá? Você vai fazer ele descendo com tudo e ele vai subindo devagar. Aqui depois que ele subiu, agora eu vou selecionar todos os meus frames, vou puxar eles pra cá, de volta. E a gente vai ter eles aqui, ó. Vai ter assim. Aí todos eles vão ter o comportamento igual. Aí tá vendo que agora ele já atira? Você pode deixar isso aqui mais rápido também se você quiser, tá? Caso você não tenha gostado muito dele ter ficado muito tempo lá embaixo, né? A gente pode deixar ele assim, que aí ele vai mais rápido. Beleza? Atirou, voltou. Atirou, voltou. Aí quando ele atira, a gente pode até colocar um tranco também dele indo pra baixo. Então, ó. Atirou aqui, ó. Atirou. Foi pra baixo. Aí depois ele sobe de novo. Ó. Tá vendo? A sensação de tranco que ele dá, né? Dá uma sensação maior. Aí pra ficar ainda mais legal, o que a gente vai fazer? Vai fazer que... Tá, aqui nesse caso a gente vai criar uma nova layer, tá? Acho que é melhor você criar uma nova layer. Você coloca VFX, beleza? Porque caso você queira mudar o tipo do efeito que vai fazer, você tem uma layer separada ali, fica mais fácil de mexer depois, tá? Aí só na hora do tranco a gente vai fazer um clarão, né? Então, toda essa região que é mais clara aqui, a gente pode colocar um outro tom, né? A gente vai utilizar a mesma claridade, mas a gente troca os tons de cor aqui. Só nessa parte, tá? Só o que está em contorno aqui. Se você quiser, você pode também mexer na coloração das outras coisas, dos outros componentes. Mas tem um grande problema nisso. Porque se você mexer nos outros componentes, aí você tem que fazer uma iluminação separada para cada um. É muita coisa assim para se preocupar. Então, assim, eu vou mexer só nesse daqui. A gente vai pegar um tom de amarelo aqui, vai jogar aqui nessas coisas, nessas partes mais claras, tá? Tomzinho de amarelo. E a gente vai colocando cada vez mais um tom mais escuro, tá? De acordo com a paleta aqui. Ainda dentro das cores quentes, né? Mas aí a gente vai colocando sempre um tom mais escuro pra ir afunilando, né? Então, ó. Acho que aqui ainda tá muito exagerado, né? Vou deixar assim. Assim tá bom. E aqui no centro a gente vai deixar com um branco mesmo. Beleza? Então é basicamente isso aqui, ó. Quando ele der o tranco. Tá vendo? Vai ter esse efeito. Mas claro que eu acho que ainda tá muito forte esse efeito, então eu vou tirar um pouco. Tá muito exagerado, né? Nessa parte aqui a gente não precisa tanto desse efeito assim. A gente precisa desse efeito mais nas partes que estão mais próximas aqui. Tipo aqui em cima, né? E eu vou deixar bem clarão assim, ó. E realmente aqui é o lugar que mais tá tendo contato ali com a explosão, beleza? Então eu vou deixar assim. Eu vou deixar um mais escuro aqui, nessas bordas, pra ficar assim. Quando ele atirar vai dar um clarão. Você pode jogar em alguns outros lugares aqui, só pra dar um... Então é basicamente isso daqui. Aí agora a gente vai
deixar esse brilho um pouco mais leve, né? A gente vai tirando eles aos poucos. Então eu vou duplicar, tá? Eu vou colar isso nesse outro frame. Vou jogar ele aqui pra cima. Aí você só vai selecionar e jogar ele pra baixo, tá? Só pra ficar de acordo, né? Aí você vai deixando esse brilho aqui mais fraco, né? Você vai deixando mais claro também. Vai tirando um pouquinho do brilho. Aí a ideia é ir tirando o brilho aos poucos mesmo, tá? E nesse último aqui, ó, quase não vai ter mais brilho. Só bem no centro assim mesmo. Aí você vai deixando mais soft, né, a animação. Olha como ficou bem legal ó, o brilho aqui. Porque no caso a explosão ela dá um baque. Depois o brilho vai sumindo porque vai indo pra mais longe, né, a explosão. Aí você pode até, assim, colocar outros efeitos também. Se você quiser, você pode colocar um efeito de fogo, assim, saindo, né? Tem alguns tipos de armamento que eles soltam fogo mesmo, sabe? As armas, elas não soltam esse tipo de fogo, assim, né? Uma arma comum, assim, não solta fogo, assim, é mais uma faísca. É mais uma faísca, assim, é quase imperceptível, né? Então, assim, não precisa colocar, mas claro que é um jogo, né? É um desenho, então não tem problema. Você coloca pra dar um, um tchan a mais, né? Então a gente pode colocar isso daqui. Lembrando que sempre no centro, eu gosto de deixar bem mais claro, tá? Ó, deixa sempre mais claro assim no centro. Quanto mais no centro, mais claro, beleza? Então, ó, a gente tem esse efeito aqui. Ó, bem rápido mesmo, tá? Ele deu um tiro bem rápido. Aí depois é questão de fazer o projétil, né? Aí se você quiser, você pode fazer esse efeito aqui usando os dois frames. Aí o que eu fiz aqui foi basicamente um efeito direcional, tá? Você coloca o seu efeito seguindo uma direção. Aí eu coloquei ele seguindo 3 direções aqui, só que o foco é o do centro, né? Que ele tá vindo pra cá. Beleza? Então é basicamente usar esse conceito. Então, ó. Então a gente conseguiu fazer o impacto, né? Que a arma tem. Conseguiu fazer o efeito de iluminação nela e um efeito que é causado pelo tiro em si, né? Você percebe que com alguns passos ali a gente já conseguiu fazer uma coisa bem legal que dá uma sensação bem bacana, beleza? Agora a gente vai fazer uma animação separada da cabeça, né? A gente vai fazer essa cabeça girando e abrindo e a gente faz um canhão saindo assim de dentro dela. Ó, então aqui a gente tem a parte de cima e a parte de baixo da nossa cabeça, tá? Às vezes acontece isso aqui, tá? A gente tá separando as coisas, aí fica um negócio meio quebrado, assim. Então é até um bom momento pra você corrigir esse tipo de coisa, que pode te dar algum problema depois, tá? Então, ó, vou deixar na cabeça aqui. É assim. Beleza. Aqui, assim, não tem muito segredo, tá? Você poderia simplesmente ir na sua própria Game Engine e fazer ele girando, né? Fazer a cabeça girando lá. Você até teria menos problema. Em questão de perder os pixels, né? Porque os pixels aqui eles vão bugar se você tentar rotacionar, não tem jeito. Mas a gente precisa também fazer essa arma saindo, né, da boca dele. Então a gente pode até fazer uma coisa meio mesclado, tá? Essa parte de cima, como ela vai girar, a gente deixa separada. A gente não vai mexer nela, tá? A gente vai fazer o giro dela na própria Game Engine. A gente não vai mexer nela, tá? A gente vai fazer ela na própria Game Engine. Então eu vou deixar ela só aqui, só de visualização mesmo. A gente vai fazer uma animação aqui, ó. Nessa parte de baixo. Então eu vou fazer essa parte de baixo aqui. Só um framezinho assim, descendo. Vou fazer ela um frame descendo. Só assim, ó. Ela vai descer um pouquinho. Pronto, desceu. Aí agora a gente vai fazer o canhão saindo daqui, ó. Primeiro a gente faz o canhão final, tá? A arma, né? A gente faz primeiro a arte final dela. Aí isso aqui é bem simples, tá? Porque você pode fazer o armamento completo e depois na Game Engine... Você pode fazer o armamento completo e depois na Game Engine você vai só fazendo ele indo pra frente, né? Tanto quanto você pode fazer ele indo pra frente aqui também, né? Aqui não tem muito segredo.
tá? Eu vou fazer ele vindo pra frente aqui assim mesmo. Aí a técnica que eu gosto de usar é essa, tá? De fazer primeiro o que eu quero, o final, né? A arte final e depois eu faço a animação dela. Aí a gente vai começar a cortar ela. Aqui eu quero só a pontinha dela, só o biquinho dela, né? Então eu vou deixar ela aqui assim, ó, bem no comecinho mesmo. No frame 4, aí a gente já quer ela um pouco mais pra frente. Então aí a gente já corta ela aqui. Deixa ela assim, mais ou menos. E ela saindo assim. Eu acho que tá muito ainda, né? Então eu vou cortar um pouco mais. Tá vendo? Aí é basicamente isso, tá? Não tem muito segredo. Ó. Você faz ela emergindo, tá? Vou jogar ela no papel aqui. Essa daqui eu vou deixar assim. Prontinho, a gente já conseguiu fazer a nossa animação aqui da nossa parte da boca, né? Descendo aqui, saindo o armamento dela. E depois a gente faz a cabeça girando da própria Game Engine, né? A gente faz depois a cabeça girando aqui também, beleza? Mas por enquanto é isso, tá? Depois eu vou mostrar na Game Engine como que ficou. E valeu, até a próxima. Tamo junto. Valeu, falou. Rapaziada, só pra finalizar, no próximo vídeo a gente tem um bônus, tá? Aí eu vou explicar como que você vai utilizar o Animation Player dentro da Godot para você criar ali as animações usando os sprites, né? E vai ser bem interessante que dá pra gente aplicar esse conceito aí de fazer as animações individuais de cada componente. Então a gente vai criar um Megazord ali, né? Pra nossa tartaruga. Beleza? Então fica até o próximo vídeo aí. Valeu, falou, a gente se vê lá.